de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Depois de termos te louvado o teu nome, Senhor, e te adorado na beleza da tua santidade, sentir o mover do teu Espírito Santo, o Senhor recebendo o nosso louvor, nossa oração, nós queremos te dizer, Senhor, o Senhor é bem-vindo em nosso meio, para falar conosco da maneira que o Senhor deseja, por meio da tua palavra, ungindo, meu Deus, nossos corações, nossas vidas, e deixando nós sairmos aqui, amém, conhecendo um pouco mais de Ti, com as nossas vasilhas, com um pouco mais de azeite, para manter nossas lâmpadas acesas em tempo de trevas, um pouco mais de fé sendo produzida em nosso coração, para a nossa transformação, aquele poder vivificador, amém, que está sendo produzido na Tua noiva, para sermos arrebatados. Te peço, meu Deus, que nessa noite o Senhor circuncida os meus lábios para falar a Tua palavra, os ouvidos dos Teus filhos para ouvir, os seus corações para receber. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aproveitar então que estamos em pé. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus. A escritura bem conhecida dos irmãos. Capítulo 13. Evangelho de São Mateus. Verso 24 ao verso 30. Capítulo 13, verso 24 até o versículo 30. Meus irmãos todos acharam, né? Diz assim: propôs-lhe uma parábola dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então joio? E ele disse: o inimigo é que fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Amém. Graças a Deus, nós estamos, amém, agradecido a Deus por essa oportunidade que Deus concede, de todos os irmãos também presentes conosco. Amém. Nessa noite aqui está nos visitando Talmir, né? Talmir, nosso irmão Talmir, ele que é de Sombrio. E o irmão Cassiano, é isso? Nosso irmão Cassiano mora nos fundos da igreja ali onde a gente tem os cultos em Sombrio. Amém, aleluia. E ele, indiretamente, ele acaba assistindo alguns cultos, né? Amém, aleluia. Amém. E esse dia nós falamos um assunto importante ali para os irmãos sobre a vinda de Jesus Cristo. E nosso irmão Cassiano estava ali ouvindo toda a pregação, depois comentou comigo: olha, eu ouvi lá sobre a vinda de Jesus, viu? Eu digo: olha, já começou já a ouvir álgebra, né? Não precisa nem passar para o abecedário, né? Que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos visitando ali de Sombrio. Vamos poder dar uma salva de mão para Jesus, irmãos? Também está nossos irmãos ali de Tubarão, Ana Lúcia, São Paulo. A Elimar é a primeira vez aqui, Elimar? Não, já viu outras vezes, né? Elimar é filha da irmã Lúcia. A Sarinha é filha da Elimar. Tem nossos irmãos lá, irmão Rafael, sua esposa. A irmã é a primeira vez, a irmã... Mamãe do Rafael. Irmã Leda. É a primeira vez, irmã? É
Primeira vez? Então, amém. Que você seja bem-vinda. Amém. Em nome do Senhor Jesus, nosso meio. Não pode dar uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe o esforço dos nossos irmãos, né? Sabe que vir de Tubarão aqui, com chuva, não é uma tarefa fácil. Mas sei que eles fizeram isso com alegria, né? Bem. Porque eles creem que eles serão abençoados nessa noite. Amém? Já estão sendo abençoados. Amém? Também nossos irmãos ali de Torres, nosso irmão Marino, né? Junto com a irmã Ivone. Também a gente sabe que não é fácil vir também de tão longe assim. Mas sei que também Deus tem dado graça para os seus filhos. Eles estão aqui para serem abençoados, né? Amém? Então todos os irmãos são bem-vindos nessa noite no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse assunto com os irmãos. E eu costumo sempre dizer, né, que eu não gosto de ter pressa nenhuma concernente às coisas de Deus, a palavra. Amém. Então nós vamos devagar, se nós não tivermos tempo de terminar, a gente sempre continua também no próximo domingo, né? E hoje também não quero segurar vocês muito tempo. Nós temos ainda a ceia do Senhor. Mas ao mesmo tempo eu sei que ninguém vem aqui com pressa de ir para casa. Amém. Né? Verdade. Queremos sentar para ouvir a palavra, né? Então, essa parábola aqui de São Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30, eu creio que vocês todos já conhecem ela. Tem irmãos aqui que são pregadores, né? Que pregam a palavra. Outros evangelizam. Outros já têm uma fé nessa mensagem há algum tempo. Essa escritura aqui é bem familiar de quase todos, né? Eu creio que são poucos aqui que não conhecem esta escritura. Então, amém, Jesus fala essa parábola aqui a respeito da semeadura. Amém. Que ele sai semear a boa semente. Amém. Logo depois que esse que sai semear a boa semente sai de cena, veio o inimigo, semeia também a sua semente. E logo depois, então, as duas crescem juntas, né, as duas sementes. Então, chega o tempo da ceifa, onde ambas são colhidas. E logo no final nós temos aqui uma queima, né? Uma limpada na eira. Então, chega o tempo aqui que alguma coisa acontece, que os discípulos ficam preocupados, né? Senhor, os trabalhadores, né? Senhor, alguma coisa está errada, né? Nós sempre por aí plantando trigo, e a gente já acordou e está cheio de joio no meio do trigo. De fato, o inimigo passou por aí. A gente sabe que Satanás sempre faz isso, né? Deus coloca sua semente, Satanás vem atrás e também tem que colocar sua semente. A gente sabe que funciona dessa maneira, né? Passou ali, colocou a sua semente, e os servos, querendo então dar uma ajuda ali, né? Disseram assim: quer que nós vamos lá e arrancamos o joio? O Senhor diz: não faça isso. Se vocês arrancar o joio, vocês estão correndo o risco de arrancar o trigo junto, né? Então espere, vai chegar o tempo que tudo será colhido, vai vir a ceifa, então ambos serão colhidos, e o trigo é recolhido para o celeiro do Senhor, não é verdade? Amém. E o joio aqui, a casca e as demais coisas, são tudo queimadas no fogo. Amém. Então foi o que o Senhor Jesus Cristo está tranquilizando aqui, era para deixar que isso mais tarde vai acontecer nesta queima, né? Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Deixa eu só ler aqui o verso da interpretação. Essa parte aqui, o Senhor Jesus Cristo está falando da parábola. E o Senhor Jesus Cristo falou da parábola. Depois, mais tarde, então, os discípulos perguntam para Jesus o significado. E Jesus, então, agora explica para eles. Diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé deles, os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A gente sabe que o Filho do Homem é Jesus Cristo. Amém. É Jesus Cristo, né?
é filho do homem porque é sempre através de homens, né? Amém? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Você é a boa semente, irmão? Amém. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e o ceifeiro são os anjos. Amém? Amém. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Então o que nós temos aqui? Nós temos Jesus Cristo explicando a parábola. Amém? Dizendo que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós sabemos que esse é Jesus Cristo. A boa semente são os eleitos de Deus. Amém. O joio são os filhos do mundo. Uma particularidade que eu sempre gosto de frisar para os irmãos, antes de eu ler aqui o parágrafo que a Londrina fala sobre essa escritura, também porque, né, irmãos, que se tem esse pensamento que você não pode arrancar o joio, que senão você pode arrancar o trigo. Antigamente se pensava assim, e eu não vou arrancar o joio para não arrancar o trigo. Talvez eu pensaria assim, digamos que, uma comparação aqui, o Alexandre fosse um joio, tu não é tão eleito, viu? Mas digamos que o Alexandre fosse um joio. Eu penso assim, eu vou deixar o joio do Alexandre aqui no nosso meio, porque se eu arrancar ele, a Juliana, que é trigo, vai sair junto. Esse é o pensamento denominacional, né? Verdade. Esse é o pensamento religioso. Isso é o que as pessoas pensam, né? Na verdade é assim. Na verdade é o contrário. Eu posso olhar para o Alexandre e pensar assim, o Alexandre é um joio. E o Alexandre ser um trigo que está na etapa da justificação. Ele não alcançou ainda o que os demais alcançaram. E eu faço um pré-julgamento pensando que ele é um joio, vou lá e arranco ele fora. Então, pensando que estou arrancando o joio, estou arrancando o trigo. Só vou descobrir que ele era um trigo quando chegar lá no final. Amém. É assim? Verdade. É por isso que não se arranca ninguém. Verdade, Não se aleluia. tira ninguém. Amém. A palavra de Deus é que faz a separação. Aleluia. É assim? A palavra de Deus que separa. Então, amém. Deixa crescer tudo junto. Amém. Outra coisa, hoje é culto de ceia, deixa eu dizer isso aqui para os irmãos antes de prosseguir. Irmãos, vocês sabem, vocês estão conscientes de uma coisa, o profeta disse assim, não existe uma igreja santa. Quantos aqui sabem que não existe uma igreja santa? Verdade. Ele disse, existe um Espírito Santo na igreja. Verdade. Ele disse assim, quando Pedro disse, nós vimos o Senhor transfigurado no Monte Santo, o profeta disse, eu penso que o apóstolo não quis dizer um monte santo, ele quis dizer um Deus santo no monte. Amém. Lembra que ele corrige isso na mensagem a ele ouvir? Ele quis dizer um Deus santo no monte. Amém. Então não existe uma igreja santa, existe um Espírito Santo na igreja. Amém. Por quê? Nenhum pastor tem condição de formar uma igreja só de anjos. Verdade. Não é verdade? Onde se reúne pessoas, vai ter 3 classes de crentes. Amém. Vão estar junto. Não é verdade? Amém. Temos o manufaturado, temos o incrédulo e temos o crente genuíno. Amém. No genuíno dos salvos, ainda está dividido em 2 partes. Está a nécia, que está sempre junto, e está a noiva de Cristo. Vamos ver como diminui? E entre a noiva de Cristo, tem pessoas que estão na justificação, outros estão na santificação, e alguns foram selados com o Espírito Santo. Então é impossível se fazer pré-julgamento de quem é e quem não é. Verdade. Não se dá pré-eleição para ninguém. Verdade, aleluia. Amém. Se prega a palavra, se deixa-se a chuva da palavra, a chuva de ensinamento, a chuva temporã, chuva morena, uma chuva de ensinamento, deixa essa chuva se derramar.
ambos vão levantar suas mãos, ambos vão agradecer a Deus, ambos vão ser abençoados. Mas quando chega no tempo de dar fruto, cada um vai produzir o seu fruto conforme a sua espécie. Não é verdade? E quando chegar no tempo determinado, que nós estamos vivendo mais ou menos nesse tempo, aqui nós estamos vivendo o tempo de colheita. Os irmãos querem assim? Amém. Esse tempo é o tempo da colheita? Amém. Estamos vivendo o tempo da colheita. Então, já está acontecendo uma colheita. A colheita já está acontecendo. Amém. Então, aqueles que são trigo vão para o celeiro de Deus, os que são joio, o fim dele é ser queimado, né? Bom, agora o profeta começa a falar a respeito dessa escritura. Amém. O profeta diz assim: isto é Jesus dando a interpretação da parábola. Ele mesmo, portanto, nós sabemos. Então, o que significa a interpretação? Agora, enquanto nós nos aproximamos disso, dessa semeadura, da semente, e a ceifa agora, ele interpreta isto. Então, eu creio que Jesus estava falando essa parábola em seu dia. Porém, estava querendo dizer que isso haveria de ser no fim do mundo. Tá, irmãos, vão acompanhando a leitura para os irmãos compreenderem bem, tá, irmãos? Isso será no fim do mundo. Ou no fim da era, o qual é esse dia. Eu creio que este pequeno texto de hoje à noite é muito apropriado para a hora em que estamos vivendo. Amém. Porque Jesus claramente disse aqui que a ceifa seria no fim deste mundo, que isto é quando seria o fim, a ceifa do trigo, também a ceifa do joio, e a queima deles. E para recolher o trigo ao reino, eu creio que isto foi dessa maneira. O que o profeta está dizendo aqui? Bom, antes de continuar aqui a leitura, deixa isso aqui para os irmãos. Meus irmãos sabem que, amém, Noé é um tipo da igreja que passa pelo período da tribulação. Quantos aqui sabem? O profeta ensinou isso, que Noé é o tipo da igreja que passa pela tribulação. Enoque é o tipo da noiva que sobe no arrebatamento. Amém. Quando Noé passa pelo período da grande tribulação, meus irmãos lembram que na arca, Noé não tinha uma janela que ele tinha acesso para ver a parte de baixo. Verdade. O único acesso que Noé tinha para o mundo era uma janela que estava em cima. Aleluia. Ele não sabia quando as águas tinham descido, quando as águas tinham subido. Ele só tinha aquele acesso para cima. Não é assim? Amém. Amém. E Noé, sendo o profeta de Deus para os dias diluvianos, os irmãos queriam assim? Amém. Quando chegou no tempo de as águas baixarem, Noé solta 2 aves. Não é assim? Amém. Ele solta a pomba e solta o urubu. Vocês estão lembrados disso? Amém. Amém. Solta o urubu. Quando o urubu sai, ele encontra ali aquele monte de carcaça, aquele monte de pessoas mortas, apodrecidas. Quando ele encontra aquele monte de gente morta, apodrecida, o que ele encontra? Ele encontra a sua natureza. Ele vai lá e começa a devorar, comer o corpo daqueles que tinham passado pelo juízo de Deus. Eles passaram pelo julgamento, e agora o final do julgamento deles era o urubu, aquela ave de rapina, comer a carne deles. Não é assim? E a pombinha, quando ela vai e ela acha aquela folhinha de oliveira, ela retorna com um sinal de um novo mundo. Não foi assim? Amém? Bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece? Nós passamos o período da grande tribulação nas Escrituras, passa o período da grande tribulação, o tipo do dilúvio, a grande chuva, a grande inundação. Quando chega no final do período da grande tribulação, que Moisés e Elias são arrebatados, então a pomba ela é solta no capítulo 7. Não é assim? Deixa eu ler aqui para os irmãos. Olha aqui onde é que a pomba é solta. Quantos aqui sabem o que a pomba tipifica? Você pode dizer aí? A pomba tipifica o Espírito Santo, né?
Então olha o que acontece aqui. Olha a pomba solta aqui. Amém? Aqui acabou a tribulação, acabou o dilúvio. Aqui Noé está abrindo outra vez a porta da arca. E aqui vai ser solto a primeira ave. Amém? Diz assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo. Os irmãos lembram que eu ensinei já quem é esse anjo aqui, né? Os irmãos acompanharam, né? Amém. Quem é esse anjo aqui que tem o selo de Deus, né? Amém. Que tem o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas o servo de nosso Deus. O que é o selo? O selo é o Espírito Santo. Amém? Amém. Efésios 4, versículo 30. E não vos entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado até o dia da redenção. Amém. Então o Espírito Santo é o selo. O que está acontecendo no capítulo 7? No capítulo 7, depois da tribulação, está sendo solto a pomba. Amém. Para selar os servos de Deus. Não é isso aí que está acontecendo? Amém. A pomba sendo solta para selar os servos de Deus. No capítulo 19 aqui, no versículo 7, diz assim, quer ver? Aqui é o outro que é solto. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Aqui o Senhor Jesus Cristo, aqui o exército do céu desce no capítulo 19, para a grande batalha. Amém? Quando isso acontece, nós temos aqui o terceiro ai, o Amargedon, e aí diz assim: e vi um anjo que estava no sol. Você sabe que todas as vezes que a Bíblia fala anjo, sempre está falando mensageiro. Amém. Amém. Já mostrei várias vezes para os irmãos aqui na Escritura que as pessoas sempre pensaram que era anjo batendo asinha, e nós descobrimos que sempre é mensageiro. Amém. Anjo é mensageiro, né? E nós sabemos quem são esses mensageiros, né? Amém. Amém? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes dos reis e as carnes dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. Isso aqui não está sendo uma repetição lá dos dias de Noé? Amém. Noé passa pela tribulação, o dilúvio. Quando chega no final, solta a pomba, tipo do Espírito Santo, trazendo o testemunho de novo mundo, a folhinha de oliveira. E logo o urubu também sai para comer a carne daqueles que passaram pelo juízo. E aqui nós temos o capítulo 19, depois da tribulação, depois que o exército do céu desce para enfrentar Satanás, que viemos cavalgando em cavalos brancos. Amém. Amém? Você crê assim? Amém. Amém? Vem, como eu preguei no culto passado, vem aqui todos os guardas florestais. Amém. Os protetores da natureza. Aleluia. Não é assim? Amém. E com nós também vem o chefe dos protetores da natureza. Amém. Né? Como o profeta disse, o chefe dos guardas de bosque. Verdade. Não é assim? Quando isso acontece, nós vencemos a Satanás. Falamos no culto passado. É nesse tempo que se cumpre em nós Juízes, Josué, capítulo 10, versículo 24. Quando Josué mandou com que os seus generais pisassem no pescoço daqueles reis que ele teve a vitória final, é quando nós vamos pisar na cabeça dos reis da terra. Amém. Jesus mesmo poderia pisar, mas ele vai cumprir com a Escritura, que ele disse: o Senhor nosso Deus, muito em breve, esmagará Satanás debaixo da planta de nossos pés. Amém. Amém? E isso vai acontecer nesse tempo. Quando eles passam também por este juízo, acontece esse grande sinal. E este anjo aqui que estava no sol, ele clama com grande voz dizendo, e manda as aves vir fazer o quê? A mesma coisa que lá no dilúvio. Vem e come a carne deles agora. Vem para o grande banquete de Deus. Vamos devorar a carne de toda essa gente aí que passaram pelo juízo
e agora estão mortos. Não é assim? Amém. Amém? Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Deixa eu ler aqui mais um pouquinho para frente aqui. Aleluia. Vocês estão contentes, né? Está todo mundo tranquilo aqui? Ninguém está com pressa aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o parágrafo certinho. Amém. Bom, deixa eu só dizer isso aqui para os irmãos antes de eu continuar lendo. Nessa parábola aqui, irmãos, que eu acabei de ler, nós temos 3 coisas. E eu quero que os irmãos não se esqueçam mais disso. Olha o que nós temos nessa parábola. Primeira coisa que nós temos é uma semeadura. Não é assim? Segundo, nós temos um ajuntamento. Terceiro, nós temos uma queima. Não é isso aqui? Amém. Primeiro, é semeada a semente. Depois que a semente ela é semeada, que ela cresce, então a colheita é para um ajuntamento. E depois que acontece esse ajuntamento, então vem agora uma queima. Limpar a eira. Amém. Queimar tudo que sobrou. Não é assim? Amém. Bom, a semeadura aconteceu durante as 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja, a semente vem sendo plantada. Amém. Amém. Cada mensageiro que veio no seu tempo veio fazendo o quê? Veio semeando a sua semente. Foi um tempo de semeadura. Todos eles semeando a semente. Então, durante as 7 eras da igreja, houve uma semeadura. No final da era, quando Deus envia um profeta nesse tempo, esse profeta vem com uma mensagem para um ajuntamento. Aleluia. Aí o profeta pregou a mensagem: a união invisível da noiva de Jesus Cristo. O que essa mensagem está fazendo? Está Amém. colhendo e ajuntando a semente eleita. Amém. Talvez, que é impossível, não fisicamente. Não tem como você juntar toda a semente de Deus fisicamente. Porque a semente de Deus está espalhada pelo mundo todo. Mas a mensagem desse profeta, ela está ajuntando essa semente espiritualmente, de uma forma invisível. Amém. Amém. Todos vendo a mesma coisa, todos captando a mesma coisa, todos unidos pelo mesmo Espírito. Aleluia. Não é assim? Amém. Um ajuntamento. Então, se alguém perguntasse para ti, em que tempo que nós estamos, irmão, dessa parábola? Nós estamos vivendo bem o tempo da colheita. Aonde a mensagem desse anjo veio para colher e ajuntar os eleitos. Amém. Amém. Quando os eleitos de Deus estiverem todos ajuntados, então nós temos o quê? O arrebatamento. Aleluia. Amém. O que acontece? A semente vai para o celeiro de Deus. Amém. Aí o profeta, quando foi pregar a mensagem do arrebatamento, ele leu a escritura de Salmos capítulo 27. Oxalá que tu me esconda no teu pavilhão, até que passe o tempo da adversidade. Aleluia. Né? Ou no tempo da adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão. Então, quando somos arrebatados, nós somos escondidos no pavilhão de Deus. Por quê? Nós somos escondidos no pavilhão de Deus, porque agora o mundo se prepara para entrar na terceira fase. E a terceira fase é a queima. Amém, Jesus? Amém. Agora vem para queimar. Não é assim? Então a semeadura foi durante todas as eras. Não se esqueçam mais disso. A mensagem final aqui é para juntar. A mensagem final está juntando. Então vamos ver essa queima, onde é que ela acontece. Onde é que isso aqui é queimado. O profeta diz assim. Ainda na mensagem semente da discrepância, ele diz assim: Mombrana contou ali a respeito que ele esteve no meio dos pentecostais, e quando ele esteve no meio dos pentecostais, ele viu aquele homem falando de língua, aquele outro interpretando, e aí ele percebeu que aquilo tudo era verdade, os recados eram verdadeiros. Irmão Branco já tinha discernimento, foi conversar com aqueles homens e disse: olha, eu conversei com um deles, parecia um homem genuíno, era um homem de Deus. Quando ele
ele foi conversar com outro, ele disse assim: se eu conheci o hipócrita, aquele era um. Né? Disse assim. Quando o irmão Branham saiu do meio do povo pentecostal, ele saiu confuso. Como pode isso? Aquele homem falava em língua, aquele era autêntico, era genuíno. O outro dava interpretação e aquilo também era genuíno. É exatamente o recado que Deus estava dando. Como que pode o genuíno e o outro que é o hipócrita estar usando esses dons de Deus tão perfeitamente? O profeta foi então orar, buscar uma resposta de Deus, e ele testifica assim: 2 anos mais tarde, eu havia estado orando em uma caverna onde eu orava, e havia poeira na caverna. E numa tarde eu saí e coloquei a minha Bíblia sobre um tronco. E o vento abriu em Hebreus capítulo 6, que dizia: os que nos últimos dias, como isso seria, se nós recaíssemos à verdade, e nós nos renovássemos novamente arrependimento, que já não havia mais sacrifício para o pecado. E como que espinhos e abrolhos, os quais estavam perto da rejeição, cujo fim é ser queimado. Porém a chuva que vem sobre a terra, frequentemente para regá-la, para lavrá-la. Porém os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, porém o trigo seria recolhido. E eu pensei, bem, isto é somente o vento, por acaso abriu nisto. Bem, eu somente coloquei a Bíblia novamente e pensei, bem, agora eu somente. E aqui veio o vento e abriu a Bíblia, isso sucedeu-se 3 vezes. Eu pensei, bem, agora isso aqui é estranho. Então, enquanto eu levantei, eu pensei, Senhor, por que tu abriu esta Bíblia para ler? Quando eu cheguei a essa palavra, espinhos e abrolho, os quais estão perto da rejeição, cujo fim é ser queimado, eu pensei, por que tu abriste isso para mim ali? E quando eu estava olhando do lado, agora, essas verdadeiras visões vêm sem engrenar em outra velocidade. Isso é somente Deus, está vendo? Eu olhei e vi a terra que estava girando na minha frente. Isso que o profeta deu uma visão. Eu havia visto que ela estava toda arada. E havia um homem vestido de branco, que saiu em volta semeando trigo, e depois que ele foi em volta da curvatura da terra, ali veio um homem, parecia horrível, e ele estava vestido de preto, e ele estava lançando a semente das ervas daninhas por toda a parte da terra. Ambas cresceram junto, e quando surgiram, ambas tinham sede, porque uma chuva era necessária. E cada uma parecia que estivesse orando com as suas pequenas cabeças inclinadas. Aqui está tanto o triguinho na secura lá da terra seca, quanto o joio seco. Precisamos de chuva. E eles começam a orar, Senhor, envia a chuva. Amém? Amém. Eles estão ali clamando, envia a chuva. E as grandes nuvens surgiram. E a chuva caiu sobre ambos. Quando a chuva caiu, o pequeno trigo levantou e começou a dizer, louvado seja o Senhor. Amém. Né? Louvado seja o Senhor. E a pequena erva daninha levantou exatamente do mesmo lado e disse, louvado seja o Senhor. Amém. A mesma chuva que caiu no pequeno trigo, que fez ele agradecer a Deus, louvar a Deus, a mesma chuva caiu sobre o joio, que também levantou sua mãozinha e disse, louvado seja Deus. Então a visão foi interrompida. A chuva cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito Santo pode cair em um encontro e todos se regozijarem nisto. Hipócritas e cristãos, e todos juntos, exatamente correto. Porém, o que é isso? Pelos seus frutos eles são conhecidos. Amém. Está vendo? Esta é a única maneira que isso pode alguma vez ser conhecido. Então você vê isso agora. Pois que a aveia brava e o trigo bravo e o grão, algumas vezes personificam um grão doméstico e genuíno, tão parecido, que isso enganaria o próprio eleito. E eu penso que nós estamos vivendo em uma era oportuna, quando essas coisas deveriam ser pregadas e faladas. Note, no verso 41,
Os dois também, muito parecido, tão parecido nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não poderia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos, os metodistas, os batistas, os pentecostais, para separá-lo. Ele diz que ele envia os seus anjos para separá-lo. Um anjo está vindo para trazer a separação. Ele envia os seus anjos para separá-lo. Amém? Mas aqui ele diz em particular, ele envia um anjo. Amém. Aleluia. Um anjo está vindo para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal. Amém, Amém, Jesus? Vocês sabem, essa mensagem aqui nos segrega. Amém. Amém. Está vindo um anjo com uma mensagem poderosa para trazer uma segregação, uma separação. E vocês lembram que o profeta pregou uma mensagem titulada A Palavra de Deus nos chama para uma total separação de toda a incredulidade. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus vem para te separar. Amém. Então diz, um anjo está vindo. Para nós não é problema, nós sabemos que é esse anjo. Amém. Você sabe que é esse anjo, irmão? Amém. Amém. Esse é o sétimo anjo, né? Amém. Um anjo está vindo para trazer a separação e segregação entre o bem e o mal. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é aquele que vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que ele enviará os seus anjos nos últimos tempos, não anjos descendo através daqui, porém anjos no último tempo se ajuntaria em molhos. Nós sabemos que isto é a vinda do tempo da seara. Agora, um anjo realmente é interpretado um mensageiro. Amém. Então o profeta está deixando claro que anjo aqui é mensageiro. Amém. E nós vemos que há 7 anjos da 7 era da igreja, não através da 7 era. Por que o profeta diz não através da 7 era? Porque através da 7 era não era colheita. Através da 7 era eles estavam como semeador. Os irmãos estão me acompanhando, irmão? Amém. Vocês estão me entendendo? Amém. Amém. Durante a 7 era, esses anjos estão plantando a semente. Amém. Quando chega aqui nesse ponto aqui, eles não vêm para um plantio. Aleluia. Um anjo forte vem para uma colheita. E depois esses anjos vêm para amarrar esse joio em feixe e trazer fogo. Amém. Queimar. Amém. Limpar a ira do Senhor. Então você nota que os mesmos anjos que trazem a palavra de semeadura, que trazem a palavra de misericórdia, são os mesmos anjos que um dia virão com juízo sobre a geração que rejeita a palavra de Deus. Então o profeta está dizendo aqui, não através das eras. Quando ele se refere a isso aqui, ele está se referindo isso aqui ao tempo do fim. Durante as eras como a semeadura. Hoje estamos na colheita e um dia vai haver essa queima lá no final. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse capítulo 6, eu quero ler aqui a escritura, quero deixar os irmãos bem fundamentados aqui na palavra. No capítulo 6 de Apocalipse, e versículo 16 e 17, o profeta disse assim, a Bíblia diz assim: E diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Então o que nós temos aqui essa escritura? Essa escritura, ela está no final do período da grande tribulação. O profeta diz na mensagem do sexto selo que isso aqui é quando acaba a tribulação. Quando acaba a tribulação, que o Senhor está vindo na sua terceira vinda. Amém? Amém. E que os homens descobrem que vão ter que encarar a Ele como juiz.
Porque as pessoas querem encarar Deus como Salvador, como Libertador, como Curador. As pessoas não querem encarar Ele como Juiz. Aleluia. Aqui Ele está descendo aqui para um julgamento. Deus vai tratar com eles agora aqui. Aqui eles fizeram tudo o que eles podiam ter feito. Aceitaram a marca da besta, sua imagem. Mataram Moisés e Elias. Aqui eles fizeram tudo. Agora aqui eles vão ter que encarar a ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. Então quando chega nesse tempo aqui, eles olham e dizem assim: ó montes, cai sobre nós. Que esconda nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Amém? E que ira é essa, irmão? A ira do Cordeiro. Eu vou mostrar para os irmãos o que é a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro está aqui em Apocalipse capítulo 15, versículo 1. Diz assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. Amém. Então do que eles estão se escondendo? Eles estão se escondendo da ira de Deus. E quem é que tem a ira de Deus? Esses mesmos mensageiros que durante as eras plantaram semente, Aleluia. pregaram, Amém. colocaram semente na terra. São os mesmos que retornam, Amém. agora retendo o quê? A ira do Deus Todo-Poderoso. Amém. E essa escritura de Apocalipse capítulo 6 e capítulo 5 é um paralelo. Só se esconde da ira do Cordeiro. E quem tem a ira do Cordeiro são esses 7 anjos, quando eles estão retornando com essas 7ª últimas pragas. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho atrás, só para os irmãos compreenderem bem. Amém. Vou colocar uma coisa bem natural aqui, para vocês entenderem. Bom, você às vezes é perseguido, você é injuriado, as pessoas fazem coisas ruins para você, e o tempo passa, e você pensa assim, isso é individualmente. Você pensa assim: oh, será que Deus não está vendo? Deus não está fazendo nada, Deus não vai fazer nada. Na verdade, irmãos, Deus é longânimo. Amém. Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam. Nós temos escritura que diz: eu te dei tempo para te arrepender, tu não te arrependeu, eu vou te lançar por uma cama então. Daí todos vão saber quem sou eu, aquele que anda de 7 cabeças de ouro, não é assim? Deus dá um tempo. Claro que o tempo às vezes passa e a pessoa às vezes esquece. É E verdade. pensa assim: ó, Deus esqueceu e não vai acontecer nada. Mas as pessoas não sabem que individualmente cada um tem a sua própria taça Amém. da ira de Deus. Amém. E essa taça vai enchendo. E vai chegar uma hora que vai cair a última gota. E quando cai a última gota nessa taça, é quando Deus então vai despejar. Então tá, agora, vem cá, vamos acertar essas coisinhas aí. Amém. Não é assim? Aleluia. Isso individualmente. E isso também acontece no coletivo no final. Amém. O mundo está na situação que está hoje. Está na situação que está hoje. Coisas que a gente ia ouvindo e depois tu vai vendo isso na prática. E o pior ainda não é nem tu ver essas coisas. O pior é tu ver que parece que está ficando normal para as pessoas isso. Verdade. Como eu estava vendo, estava num jornalzinho na internet, aí tinha ali um camarada ali dando uma entrevista de um certo assunto lá, daqui a pouco ele dizia assim: o meu marido. Eu ouvi bem. Voltei atrás de novo. Não, acho que eu não ouvi, acho que eu estou enganado. O meu marido. Esse é o mundão que nós estamos vivendo. É verdade. Eles estão fazendo o quê? Eles estão enchendo a taça da ira de Deus. É verdade. E essas coisas também enchem. Falsa doutrina, falsas religião, esses espíritos imorais também. Nós lemos lá em Romanos capítulo 1, quando fala desse espírito, diz: por isso que a ira de Deus vem sobre a terra. Vocês lembram que está escrito lá em Romanos capítulo 1? Está lá. O que está acontecendo? O que o mundo está fazendo? Eles estão enchendo cada vez mais a taça da ira de Deus e não sabem. Eles ignoram o quê? Que Deus é longânimo. E nada acontece, eles continuam dessa maneira.
quando passa o período da grande tribulação, no final do período da grande tribulação, eles esgotam a ira de Deus, matando Moisés e Elias. Amém. Quando Moisés e Elias são mortos pelo falso profeta, pela besta, é como se fosse a última gota que se desce agora no cálice da ira de Deus. Então pronto, agora os anjos podem descer, aqueles mesmos anjos que semearam semente com amor, com alegria, chamando as pessoas ao arrependimento, são os mesmos anjos que vêm com uma taça cheia da ira de Deus. Amém. E nessas taças se consome toda a ira de Deus ali. Amém. Amém. Aleluia. Por isso que quando as pessoas olham para isso, eles dizem: montes caem sobre nós, para nós nos esconder da ira do Cordeiro, porque os anjos estão trazendo juízo. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Amém. Aleluia. Estão vindo agora para queimar, não é mais para semear. Tempo de semeadura acabou, tempo de colheita acabou. Quem tinha que ser colhido foi colhido, quem teve que ir para o celeiro foi para o celeiro. Agora é tempo de Deus limpar sua ira. Amém. Queimar joio, queimar palha, queimar tudo. Amém. Amém. A ira do Senhor tem que ficar completamente limpa. Amém, Jesus? Amém. Como disse o irmão Branco, eu gosto disso. Amém. Você gosta disso, irmão? Amém. Deixa eu ler aqui a escritura que o irmão Branco citou aqui. Ele citou mais ou menos por cima. Deixa eu ler como está escrito aqui. Quer ver? Os hebreus aqui. Olha como é que está escrito. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Porque a terra que inverte a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz ervas proveitosas, para aqueles por quem é lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolho é reprovado, e perto está a sua maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém, Jesus? Amém. Então o fim de toda planta que não for o trigo do Senhor, o fim dela toda é ser queimada. Amém. Toda erva daninha será queimada. E a gente fica pensando, Jesus, claro, sim, Jesus, mas irmãos, é Jesus sempre através de vasos. Amém. É a ira do Cordeiro, mas essa ira vem através desses 7 anjos. Aleluia. Os mesmos que trouxeram a palavra de salvação é os mesmos que vêm com a palavra de juízo. Vocês querem ver aqui? Olha aqui, deixa eu ler aqui. Amém. Josué, um tipo do Espírito Santo. Josué foi lhe dado uma missão de colocar os filhos de Israel na terra prometida. O que tipifica a terra prometida? O Espírito Santo. Não é isso aí? Então o que Josué tinha a missão? De dar o Espírito Santo para os filhos de Israel. Então o que ele estava fazendo para os filhos de Israel? Estava soltando a pombinha para eles. Amém. Não é assim? Amém. Josué soltando a pombinha. Amém, Jesus? Está abrindo a arca, soltando a pomba, para que Israel receba o Espírito Santo. Amém. Olha o que diz aqui. Essa prostituta gentil, observe, toda a sua família, ela era crente, toda a sua família teve de entrar debaixo daquele cordão escarlate, aquele sinal. Eles tinham de entrar debaixo dele, senão pereceriam. Eles haviam ouvido da ira de Deus, eles haviam ouvido da demonstração de sinais e milagres de Deus entre seu povo, tiveram de recebê-lo. Ela teve de recebê-lo, Deus, o anjo destruidor. Está vindo. Eles o conheciam. E Josué era este anjo. Josué. Amém.
Um capte, irmãos. Me acompanha meu pensamento. O mesmo Josué, que tem a missão de colocar os filhos de Israel na terra, dá o Espírito Santo para eles, solta a pomba, aqui também ele vinha com o intuito de soltar o urubu. Aleluia. Aqui ele vem como anjo de destruição. Amém. O mesmo Josué que leva os filhos de Israel para a terra prometida é o mesmo Josué que vem para destruir. Amém. Amém? É assim está cada nação do mundo na fila do juízo de Deus. Essa pequena prostituta tinha ouvido a fé vem pelo ouvir. Ela disse: o país inteiro está conturbado por causa de vocês. Isso é correto. Agora, os espias que foram enviados lá para fazer os preparativos e assim por diante, ela honrou aqueles homens e ela desejava ser salva. Ela disse: eu sei que o seu Deus é Deus, e eu tenho ouvido quão grande coisa tem feito. Eu conheço o que ele fez a Og, eu sei o que ele fez a diversas nações, e vejo os que aceitam são salvos, e os que não aceitam são destruídos. Amém? E eu quero viver, ela disse: que coisa, aí está você, eu quero viver, pense só. E Deus lhe deu um sinal por meio de seu mensageiro. Amém. Disseram: tome o cordão vermelho de escarlate e amarre na tua. Disseram: recorde, se tu amarrares o cordão ali e deixares ali pelo qual temos escapado, não seremos responsáveis por nosso juramento. E disse: e se tu estiver de fora dele, nós não somos responsáveis. Que coisa! Rabi, cada semente predestinada aqui, saia lá e vá procurá-la. Tome o seu pai e sua mãe, pois não faz muito que nós saímos debaixo daquele pacto lá do Egito. Tudo que não estava sob aquele sinal pereceu. Rabi, estou lhe dando um sinal. Ele é um sinal. E eu digo no nome do Senhor, por assim dizer: se você colocar isso, eu estou familiarizado com isso, com o mensageiro. Eu estou familiarizado com o anjo da ira, Josué. Aleluia. Ele é o mensageiro Amém. destruidor. Aleluia. Aleluia. É Deus que destrói. Mas ele tinha um anjo para fazer isso. Amém. É verdade. Era um anjo que estava ali para selar isso com o Espírito Santo, colocar na terra prometida, mas era o mesmo anjo também, juízo, destruição. Glória a Deus. Vocês não estão felizes, irmãos? Aleluia. O profeta disse assim também na era de Laodiceia. Glória a Deus. Olha aqui como é que João vê essas coisas, falando sobre essa ira do Senhor. Ele fala assim: as palavras de João Batista, que tão exatamente descrevem a Cristo em relação à verdadeira e à falsa igreja agora. Acontece em Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas ao par que não sou digno de lavar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo. O João pensava que isso aqui ia acontecer naqueles dias. Mas isso aqui não era para aqueles dias. Isso aqui era para o tempo final. Amém. Ele tem na sua mão a pá. O que ele está fazendo hoje? Recolhendo trigo para o celeiro. Amém? E a palha está sendo colhida para ser queimado no fogo que não se apagará. Amém? Cristo, o grande ceifeiro, está agora colhendo o fruto da terra. Amém. Ele recolhe o trigo no celeiro, vindo para os seus, recebendo-os para si, sempre. Deus, ele retorna para destruir os ímpios com fogo que nunca se apagará. Então o que ele está fazendo aqui? Hoje ele tem vindo aqui, nesta segunda vinda, fazendo o quê? Ele vem nessa segunda vinda, recolhendo para si o trigo. Aleluia. É assim? Depois ele retornará na terceira vinda para os ímpios, para os consumir com fogo. Amém.
Os irmãos estão vendo isso, irmãos? Ele vem primeiro para recolher. Hoje, estamos aqui, segunda vinda. O que ele está fazendo? Recolhendo o trigo para levar para o celeiro. Quando ele recolhe o trigo para o celeiro, um dia ele retorna na terceira vinda, agora para queimar a palha, o joio e limpar completamente a sua eira. Amém? Amém. Deixa eu ler mais uma escritura aqui para os irmãos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Estão compreendendo? Amém. Vou ler aqui a escritura que todos nós conhecemos. Malaquias capítulo 4. Amém. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, o dia que está para vir, os agasalhará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura terá nas suas asas, e saireis saudares como bezerro da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu parar aqui e fazer uma pergunta para os irmãos. Amém. Amém. Quantos aqui creem? E eu sei que você crê. Que Malaquias capítulo 4, 5, 6 é o profeta dessa era. Vocês creem? Deus enviou o profeta. Malaquias capítulo 4, 5, 6. Amém. Nós cremos isso, né? Amém. Está dizendo que antes desse profeta, antes que isso aqui aconteça, Deus enviaria um profeta. Esse que vos enviou o profeta Elias, antes que isso aqui aconteça. Não é assim? Amém. Amém. Bom, quando é que acontece isso aqui? Quando é que acontece isso? Quando é que o dia vem ardendo como fogo? Eu estou pregando, estou falando. Quando? Hoje. Hã? Amém. Isso acontece nessas escrituras que eu estou mostrando a vocês. Esgota-se a taça da ira de Deus. No final da tribulação, 7 anjos vêm com 7 pragas. É lá que se cumpre essa escritura. Amém. Vocês sabem disso? Amém. Amém. E eu vou ler aqui na mensagem para vocês, para ficar na mensagem. Isso acontece lá. Bom, o que eu quero dizer isso aqui para os irmãos. Pense nisso. Por que será que é tão difícil para as pessoas, para os grupos da mensagem, quando você fala da segunda vinda de Cristo? Quando você fala que para a segunda vinda de Cristo, Deus enviou um mensageiro. E esse mensageiro veio preparar uma noiva para o arrebatamento. Por que é tão difícil você mostrar que esse mensageiro tem que estar ali na terceira vinda também? Hã? Verdade. Se Malaquias capítulo 4, 5, 6 mostra 2 pontos. Mostra ele vindo para a segunda vinda e mostra a vinda para a terceira vinda. Porque isso aqui é terceira vinda. Aleluia. Terceira vinda. Porque esse aquele dia vem ardendo como fornalha. Antes do arrebatamento não vai queimar nada. Não queima nada. Eu vou repetir isso aqui de novo. Quero que os irmãos não se esqueçam mais. Segunda vez de Cristo, arrebatamento, é totalmente secreto. Não acontece nada de espetacular. Amém. É 7º selo, gente, é silêncio. Aleluia. Amém. Amém. A noiva sobe, ninguém fica sabendo. Amém. Acontece secretamente. Amém. Monte de fogo queimando. A vida de Cristo, fogo queimando. Esta segunda vinda, eu falei no culto passado, essa segunda vinda, irmão, ela é tão secreta que nem na Bíblia o denominacional consegue ver essa segunda vinda. É verdade. Conversa com qualquer religioso e pergunta para ele onde é que está a segunda vinda. Sabe o que ele vai te mostrar para ti? Ele vai te mostrar a terceira vinda. Verdade. Jesus vindo nas nuvens, todo olho vendo. E a gente sabe que todo olho verá não é a segunda vinda, que todo olho verá será a terceira vinda. Porque quando se fala terceira vinda, os crentes da mensagem que conhecem isso, eles sabem. É verdade. Ó, vigia que essa gente está falando terceira vinda. O profeta passou o tempo Amém. todo mostrando 3 vindas. Aleluia. Primeira vez veio para redimir, segunda vez para o arrebatamento, terceira vez vem com os santos. Amém. O tempo todo ele passa mostrando isso, não é assim? É verdade. Foi tão 7º selo que o profeta teve que ver essa segunda vinda entre linhas. Pegando Textão Licença, capítulo 4, Senhor descerá do céu com alarido, voz e arcanjo, trombeta de Deus.
Amém. Será um rapto secreto, ninguém vai ver. Vai acontecer, ninguém vai perceber. Não foi assim que o profeta foi mostrando? Amém. Essa que todo mundo vê, que está escancarado, terceira vinda. Então não espere que isso aqui seja segunda vinda. Isso aqui está perfeitamente terceira vinda. Dia de juízo. Olha aqui, deixa eu ler aqui para os irmãos. Só para não ficar nas minhas palavras, quer ver? Eu sei que a hora está passando, mas vamos ter um pouquinho de paciência, irmãos. O profeta lê a escritura aqui de Malaquias e diz assim: porque este é de quem está escrito: eis que entra minha face e meu anjo, que preparará diante de mim o caminho. Agora olha aqui, Malaquias 3, eis que envio meu anjo diante da minha face. Agora Malaquias 4, deixa eu ler isto. Ele vem novamente: eis que aquele dia vem ardendo como forno, todo soberbo. Isto é hoje. Eu desço pela rua e vejo essas pessoas. Você pode falar com eles. Eles riem de você, os soberbos aqui por ali, né? Eles te zombam. Verdade. Eu penso que... O que é? Outro dia eu estava andando ao lado da praça, aqui embaixo, eu estava falando com algumas pessoas. Eles simplesmente disseram, eles foram embora. Algo apenas disseram para mim: eles são forragem atômica, logo serão cinzas espalhadas sobre a terra. Deixa só. Você exprimiu as suas ideias. Apronte-se e saia daqui. Aleluia. Eu não deveria ter dito isso, eu suponho. Apronte-se, cinge os lombos. Eu estou chamando vocês. E essa é a razão que eu estou esperando. Porque se aquele dia vier ardendo como forno, todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como uma palha. O profeta está lendo a escritura. Isso é exatamente o que serão. O que aconteceu com um grande, alguns de vocês fazendeiros, quando o fogo denso atinge o campo de trigo, quando é apenas palha, eles simplesmente o deixam, estiram como cinza atrás. Isso é o que fará quando esse quadro ele atingir. O dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo, não restará nada deles. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Sim. E salvação traz debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerro no cevadouro. Este é o milênio. Amém. Amém, Jesus? Amém. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, vindo no milênio, a cinza dos ímpios. Então quando é que isso aqui acontece? Na terceira vinda, antes do milênio. Amém. Os anjos vêm com as taças, com as últimas taças da ira de Deus, vêm para lançar sobre a terra este fogo, esse Armagedon, que vai queimar tudo. Amém. Aleluia. Então, quando passa a ira de Deus, nós estaremos no milênio pisando na cinza dos ímpios. Amém, irmãos? Malaquias 4, 5 e 6 se cumpre tanto para a segunda vinda, quanto também para a terceira vinda. Amém. Os irmãos creem assim? Amém. Deus nos abençoe. Eu só vou encerrar aqui lendo mais uma escritura e já vou encerrar. Amém. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, também essa mesma escritura: prova clara do justo juízo de Deus, porque sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que se deem paga a tribulação os que nos atribulam, e a vós que sois atribulado, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Amém? Amém. Com 7 anjos, com 7 pragas, né? E com labareda de fogo, tomando vingança dos que conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigos padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém, Jesus? Amém. Aleluia. Deus possa te abençoar nessa noite, irmãos. Amém. Quando chegar nesse tempo, nós estaremos escondidos no pavilhão de Deus, né? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos fazer oração.
Glória a Deus. Bem, nossos irmãos que nos assistem pela internet, nossa irmã Inês Terezinha, irmão Jonas Lisboa, Dimas Reis, Mário Morales, Rose Flávio, Luiz Fernando, Moisés Sanches, Olívio Becker, Sandro Bonifácio, Caroline Pires, Adriano Xavier, Nelly Alva, Valdir Miguel, Josiane Oliveira, Andréa Rocha, Maria José, Emerson Silveira. Aqui vai saber não, né? Douglas da Silva, Roberta Silva, Lucilane Morales, Marilene Dias, Valdete Freitas, Robert Williams, Evelyn Silva, Vanessa Banesh, Eloíro Rodrigues, Vanessa Alves, Gildo Silva, Eloíro Rodrigues, Jonatas Oliveira, Marcos de Jesus, Ivonete Goulart, Eudes Roberto, Sônia Soares, Josiane Silva, Laura Ortiz, Elimita Feijó, Benjamin Tripp, Diego Alves, João Batista, Sharon Vargas. Aqui também? Os pedidos de oração. Ah, tá, que é os pedidos de oração. Então tá. A minha oração pela nossa irmã Ivonete Goulart, pela sua cunhada. A irmã Camila também agradece as orações dos irmãos, que nós oramos quarta-feira aqui pelo Gustavo, né, que estava com aquelas dores fortes. E hoje a irmã já me chamou ali no quartinho e deu testemunho. Que através da oração quarta-feira aqui feita, o menino já está melhor. Amém. E a mãe do menino disse que ele já está bem. Amém? Seguimos orando por ele, para que Deus possa abençoar, né? O Dimas Rei também pede oração por ele. Vamos fechar nossos olhos, agradecemos todos os irmãos da internet que nos assistiram. Amém. Que o Espírito Santo possa estar presente na vida de cada irmão também, né? Senhor Jesus Cristo,